Queridos, boa noite. Essa visita que eu faço a essa reunião de sábado à noite é uma visita anual que esse ano completa 30 anos. O sábado que antecede o encontro sobre a vida e obra de Leon Denis, que acontece na sexta-feira da chamada Semana Santa. Então, esse ano nós vamos realizar o 30º encontro, e ao longo desses anos a gente vem fazendo um esforço, um trabalho de aproximação das pessoas com a figura e com a obra de Leon Denis. As pessoas em geral, mas em particular aqueles que frequentam a casa de Leon Denis. Então, muitas pessoas ao longo desses anos todos têm se alternado na frequência aos estudos, aos trabalhos, aos atendimentos, às reuniões públicas da casa de Leon Denis. E a gente se pergunta quantas dessas pessoas fizeram amizade com Leon Denis. Então, essa história da amizade é uma história que começa com o nosso querido amigo altivo, Panfiro. Eu vou falar desse livro aqui, que é uma publicação comemorativa que foi feita, uma tradução que foi feita por um outro amigo, querido Zé Jorge, né? Altivo, quando resolveu instalar aqui na casa um grupo de estudos sobre a obra de Leon Denis. Um dia eu vou saber por que ele me escolheu, porque até agora eu não sei. Eu tinha pouco tempo de casa, bem pouco tempo, né? E aí ele falou assim, olha, vamos criar aqui um grupo de estudo da obra de Leon Denis. Aí eu falei, legal, muito bom. E você vai coordenar. Aí, assim, eu conhecia de Leon Denis 2 capítulos, né? Não é 2 livros, não, 2 capítulos. Um do livro O Problema do Ser e do Destino, que é a consciência, o sentido íntimo, e outro do livro O Grande Enigma, a Lei Circular. E eu conheci esses capítulos porque eles foram os temas das minhas primeiras palestras. Coincidência, né? Então, antes de nós termos uma reunião na casa, às quintas-feiras, para a qual eu convido quem ainda não vem, às quintas-feiras as nossas reuniões públicas giram em torno de textos de Leon Denis. Essas reuniões de quinta-feira têm até um certo pouco tempo, né? E é uma possibilidade da gente estar se aproximando mais. Mas antes de haver essa reunião de quinta-feira, havia um sábado, ou 2 sábados no ano, em que o tema era a obra de Leon Denis. Foi com esses temas que eu comecei. Então, é claro que no início não dava para eu dar aulas de Leon Denis para ninguém. Então, eu reuni um grupo de pessoas e aí a gente começou a estudar. Para vocês terem uma ideia, eu achava que Leon Denis era outro pseudônimo de Kardec. Por quê? Porque o nome de Kardec é Hippolyte Léon Denis A. Rivail. Faz sentido, não faz? O cara pegou esse nome que está espremido aí no nome dele e fez outro pseudônimo. Aos poucos, e até hoje, a gente foi se aproximando dessa figura, foi se aproximando dessa inteligência, desse sentimento, dessa devoção de um pensador, de um filósofo, de um poeta,
pela doutrina espírita, aos poucos. E aí a gente tem feito esse esforço de aproximar as pessoas de Leon Denis. Porque naquela época, Altivo falou para mim assim, vocês que vão estudar a obra de Leon Denis irão fazer um grande amigo na espiritualidade. Na época, a gente achou interessante, mas não tinha dimensão. Então, eu sei que hoje, eu falando isso para vocês, conheçam a obra de Leon Denis, que vocês vão fazer um grande amigo na espiritualidade, pode parecer apenas uma frase, mas aqueles que se dedicarem, que perseverarem, realmente irão sentir isso. Então, muita gente conhece a história da escolha do nome Leon Denis para essa casa. Mas deverão haver alguns que não conhecem, e é uma informação interessante para aquilo que eu vou querer colocar aqui para vocês. Quando o grupo fundador se reunia, eles estavam pensando em criar uma casa espírita, a início era um culto no lar, e pensavam em dar um nome de virtudes. Né? Amor e verdade, amor e bondade. Tem muitas casas espíritas com esses nomes. Né? E aí, um dia se manifestou um espírito pela mediunidade do Altivo, dizendo que estava admirado de ver num subúrbio tão distante do Rio de Janeiro umas pessoas tão dedicadas ao estudo da doutrina espírita. O Altivo não identificou o espírito, nem ele se identificou a princípio, e o Altivo disse para a gente que ficou aborrecido de ser chamado de suburbano. Mas suburbanos somos, né? Fazer o quê? E aí, quando ele viu de quem se tratava, ele decidiu colocar o nome de Leon Denis no centro. E isso foi de uma previsão, de uma presciência, isso trouxe uma diretriz para essa casa e que nós todos vamos seguindo de forma meio inconsciente. Então, Leon Denis abraçou a causa do espiritismo aos 18 anos de idade. Ele já era um jovem engajado no bem-estar da humanidade, engajado na transformação da humanidade através do estudo. Então, nesse momento, ele era ligado a um movimento que aconteceu na França, chamada Liga do Ensino, de um cidadão chamado Jean Massé, que ainda hoje é muito festejado na França. Por quê? Porque justamente ele começou a criar bibliotecas populares, começou a lutar para que o ensino fosse laico, quer dizer, não fosse vinculado ao catolicismo, e começou a trabalhar com palestras públicas sobre vários temas, astronomia, história da França, e Leon Denis participando ativamente desse movimento, quando ele, que namorava vitrine de livraria, enquanto boa parte de nós namora vitrine de padaria, né? Encontrou esse livro que chamou a atenção pelo título, o Livro dos Espíritos. O que será isso, né? E aí ele começou a ler esse livro, e ele morava com os pais, ele era filho único. Ele achou que a mãe talvez não aprovasse essa leitura, então ele lia e escondia embaixo do colchão. Os filhos acham que enganam as mães. Até Leon Denis achou isso, né? A minha mãe dizia assim para mim: menina, quando você vem com milho, eu já vou com fubá prontinho, né? Experiência de vida. Então, ela deve ter achado que aquele colchão estava meio calombudo, assim, né? O fato é que ela também ficou lendo e botando no colchão, lendo. Ele lia, botava no colchão, ela lia, botava no colchão. E eles se tornaram espíritas ao mesmo tempo.
E ele se engajou totalmente nessa divulgação, né? Com aquele mesmo ímpeto com que ele se lançara já na cultura. Um jovem que não teve um acesso natural ao conhecimento. Não frequentou uma escola regular. A família se mudou muitas vezes, não tinha condição econômica, ele precisou trabalhar, foi operário infantil, numa época em que não haviam leis trabalhistas que regulassem esse trabalho que a criança executava, e ele sempre preservando esse amor ao estudo, ao conhecimento. Então, o que a gente vê na obra madura de Leon Denis é que ele pegou todas as questões, qualquer questão, qualquer área de interesse humano, qualquer coisa pela qual você possa se interessar, para dar a visão espírita daquele assunto. Então, ele tem um livro sobre a arte, Espiritismo na Arte, ele tem um livro sobre política, socialismo e espiritismo, ele tem um livro sobre acontecimentos históricos que lhe eram gratos, como a história do cristianismo, a vida de Joana d'Arc e a questão céltica, o gênio celta e o mundo invisível. Durante a sua vida, Leon Denis atravessou 2 guerras acontecidas na própria França. A Guerra Franco-Prussiana, que a França perdeu e passou uma boa parte da sua existência pagando altíssimos tributos à Prússia, e depois a Primeira Guerra Mundial. E durante todo esse tempo da Primeira Guerra Mundial, Leon Denis continuou escrevendo artigos para a Revista Espírita da época e que depois foram coletados num livro chamado O Mundo Invisível e a Guerra. Então, assim, não importa qual seja o assunto que te interessa, não importa qual seja o tema que você tenha um encantamento. Leon Denis escreveu alguma coisa sobre isso do ponto de vista da doutrina espírita. E aí a gente vem para a casa de Leon Denis. E será que é possível perceber algum paralelismo, alguma ação de Leon Denis nessa casa? É só você olhar a agenda. Você olha a agenda que você vai ver cursos sobre os mais variados temas. Tem o Espiritismo na Arte, tem o Espiritismo em vários assuntos da ciência, as últimas contribuições da psicologia, os grandes vultos e os encontros. A gente fica, às vezes, aborrecido, mas tem que deixar de ficar aborrecido. A gente fica aborrecido porque na casa tem muito encontro? Não faz sentido, né? Então, antigamente, né? Agora a gente tem uma hora que a gente já começa a falar, antigamente acabava o encontro de carnaval, a gente tinha todos os 40 dias para divulgar o encontro de Leon Denis. A gente ficava indo nas salas, as pessoas não podiam nem lanchar sossegado. Olha, tem um encontro de Leon Denis. Venha ao encontro de Leon Denis. Agora você não pode fazer isso, porque tem outros eventos sendo divulgados. Então, o nosso espaço de divulgação diminuiu, mas os espaços de divulgação da doutrina espírita não para de aumentar, não para de crescer. Isso diz para a gente que Leon Denis está vivo e presente. Então, o que é que você faz? Mas eu não faço palestra, eu não posso estudar, eu isso, eu aquilo. A gente frequenta a palestra, vamos combinar assim, né? A pessoa apenas vem às palestras do Centro Espírita Leon Denis. E aqui ela vai ter acesso, frequentando as palestras, os encontros, entrando nos cursos, ela vai ter acesso à visão da doutrina espírita sobre todos os assuntos. Porque
A proposta é que a gente atualize as informações com as situações do nosso tempo, com as situações com as quais a gente lida no dia a dia. Então você vem, assiste uma palestra, recebe aí um pacote de ideias e você vai para o mundo com esse pacote de ideias. E aí, o que você faz? Com esse pacote de ideias, no seu espírito, no seu coração, você vai lidar com as pessoas que não vêm aqui. Você vai lidar com as pessoas que não estudam doutrina espírita, que não têm as informações da doutrina espírita para confrontar com as realidades com as quais elas lidam. Então, o que é que você vai fazer? Jesus falou do sal, né? Acho muito interessante essa analogia, né? A gente compra sal, guarda o sal, se o sal estiver salgando, né? Se a gente perceber que o sal não está salgando, o que a gente faz? Joga fora, não serve para nada, né? Embora o sal hoje não seja como o sal de antigamente, né? Eu me lembro que antigamente as receitas diziam assim: põe uma pitada de sal. Se você botar uma pitada de sal desse de hoje em dia na comida, não acontece nada, né? A gente bota de colher, assim mesmo, né? Mas ainda funciona. Ainda funciona. Então, uma pessoa numa sala de espera do médico, uma pessoa na sua casa, diante de um noticiário, um programa de televisão, uma pessoa num evento social, numa condução, numa fila, chega para você e diz assim: esse mundo tá perdido, né? O que você fala? Se você falar, tá mesmo? Você tá sal que não salga, né? Não tem mais jeito, né? Não tem não. Aí pensa bem, quantas palestras você ouviu aqui falando da lei divina ou natural, que é a lei de progresso, né? Leon Denis escreveu um livro chamado Progresso. Fala sobre essa evolução e finalidade da alma no livro Problema do Ser. Fora os assuntos do livro dos Espíritos, do livro dos Médiuns, do Evangelho. Você saiu daqui com tudo isso na sua alma. Lá no mundo, você está sendo convidado a fazer parte da equipe de Leon Denis. Porque essa é a casa de um divulgador. E todos nós que aqui estamos convidados à divulgação. Só quando você consegue fazer essa transposição do que você ouve, aprende aqui nos encontros, seminários, fóruns, cursos, palestras, só quando você consegue fazer essa transposição do que você ouve aqui para o mundo lá fora, é que você está realmente fazendo amizade com Leon Denis. E pode acreditar que Altivo não nos fez uma promessa vã. Nós vamos sentindo isso cada vez de forma mais intensa, até porque está chegando a minha hora de me encontrar com ele. Em 97 eu tive um câncer, né? Eu fiquei malzona, chorava, né, Luzia? Chorava. A Luzia comprava uma bisnaga, ia tomar café lá comigo e eu chorando. Aí, uma pessoa querendo me consolar falou para mim não chorar, porque eu ia me encontrar com Leon Denis. Ela falou assim: ele que me espera. Mas você acha que você vai desencarnar e vai encontrar com Leon Denis? Eu não sei. Eu desejo, mas eu não sei. Mas ele, no livro Depois da Morte, que foi, digamos assim, o primeiro grande livro
tem um capítulo sobre o amor, que já foi um tema de encontro, e que tem a publicação que a gente fez do estudo. Ele faz um pacto. Ele fala assim, ó, você que está me lendo, eu estou falando com você que está me lendo, seja você quem for. Tipo assim, eu não quero saber se você está me lendo no centro, se você está me lendo na rua, se você está me lendo no presídio, no bar, não me interessa. Eu estou falando com você que está me lendo, seja você quem for. Saiba que eu estarei com você até que possamos nos unir. E enquanto isso não acontece, eu estarei intercedendo por você junto ao Pai. Quer dizer, eu estarei como um guia espiritual na sua vida. Agora, se eu não leio Leon Denis, se eu não medito Leon Denis, se eu não aproximo o meu afeto de Leon Denis, ele fica me amando de lá para cá, mas eu não amo daqui para lá. Então não pluga, não junta. Então, a gente gostaria muito que depois de 30 anos de trabalho, a gente tivesse conseguido tornar Leon Denis muito mais conhecido. Principalmente entre os trabalhadores e frequentadores da casa de Leon Denis. Mas vamos dizer que não adiantou nada, adiantou alguma coisa, e a gente vai continuar trabalhando aí como der e como for possível, até que isso seja uma coisa mais patente, né? Eu vou falar sobre essa publicação, A Desencarnação de Leon Denis, que é o tema da palestra. Então, aqui vocês vão encontrar o relato dos últimos momentos de Leon Denis, que é uma coisa à parte. Uma coisa que por si só já merece ser estudada, porque eu não tenho conhecimento de outra pessoa que tenha desencarnado trabalhando. Não é assim, estava trabalhando, caiu morto, não. Ele teve uma pneumonia, numa época em que não havia antibiótico. Então, era uma luta do organismo contra aquela bactéria invasora que só podia contar com as resistências do corpo. E ele já era um ancião de 81 anos. E a primavera na França, a gente sabe que é um pouco fresquinha, né? Para nós aqui, cariocas, é um inverno rigorosíssimo. É inverno de Gramado, né? Lá era primavera. E ele adoeceu dessa pneumonia, ele já tinha terminado o último livro no ditado. Ele tinha acabado de ditar para a secretária, mas o livro ainda não tinha ido para a editora, logicamente não estava publicado. E ele falando com ela, olha, você tem que terminar, e não sei o quê. E ele preocupado com a continuidade da divulgação da doutrina. Ele chama até a cozinheira, chama a Georgette lá na cozinha. Aí vem a Georgette, olha, Georgette, você que assistiu tudo que aconteceu nessa casa, você tem que estar testemunho. O que aconteceu na casa de Leon Denis? Sessões e mais sessões, e mais sessões, e mais sessões, que ele anotou tudo, só que se perdeu 5 cadernos de anotações das sessões que aconteceram na casa dele. Né? E os amigos, ele o tempo todo, entre aqueles momentos de desfalecimento e os momentos de lucidez, ele falando para o pessoal, olha, vocês têm que continuar, você faça isso, eu vou deixar meus originais para você, Gaston Luce, você vai se ocupar disso. Enfim, ele desencarnou aos 81 anos, trabalhando e envolvido com a causa da sua vida, que foi a divulgação da doutrina espírita. Aqui nesse livro também tem todos os discursos que foram feitos no seu sepultamento. Dá para a gente ter uma noção do quanto ele era amado e o quanto ele era admirado e o poder que a sua figura tinha junto àqueles que conviviam com ele. E eu tive a felicidade de ir a Tours e pensei, claro, vou lá no cemitério visitar o túmulo de Leon Denis.
E aí eu descobri que o cemitério fica numa rua de ladeira, assim, tipo Santa Teresa, que chama Santo Suplício, não é à toa não. Eu imagino as pessoas subindo aquela ladeira carregando caixão, né, na mão. E aí subi, estava sol, a gente via uma esquina, aí é lá, não, daquela esquina tinha mais subida, e tinha outra esquina e tinha outra subida. E aí eu tive uma demonstração dessa amizade que o Altivo me prometeu, e que é uma amizade para Luzia, uma amizade para qualquer um de vocês. A proposta de Leon Denis é de fazer amizade com qualquer um que o leia, que o ouça e que venha ao encontro. Com quem não vem ao encontro, ele briga. E aí nós não estávamos mais aguentando, nem eu nem meu marido, e a gente já tinha meio que desistido, quando apareceu uma senhora baixinha, eu não sou médium vidente, né? Meu marido é de vez em quando, mas nós dois vimos, né? Ela parou e olhou para a gente e riu. Isso na França não é comum. Aí eu perguntei, não sei mais em que idioma, eu não sei em que idioma eu falei. Meu francês não é lá essas coisas. Ah, o cemitério La Salle. Ah, eu ouvi, meu marido também, ela dizer assim, ah, está pertinho, vai lá sim, é assim. E a gente, sabe, a gente ganhou um gás que a gente acabou de subir o que tinha que subir. Quando a gente chegou lá no cemitério, eu pensei que eu ia falar Leon Denis, a pessoa não ia saber de quem eu estava falando, ia buscar um livro todo empoeirado, lá não sei aonde. Eu falei assim, Leon Denis, a mulher pegou um papelzinho desse, já escreveu o endereço da tumba lá, já me deu, né? Eu digo assim, caramba, eu falava ao meu marido, vem cá, a moça falou em francês? Não sei. A moça falou em que língua? Não sei, mas ela não só falou, ela falou e nos impregnou de alguma coisa e nós pudemos ter aquele momento tão especial que, de certa forma, me acalmou o espírito, porque a gente vê tantas homenagens na França, tantos contemporâneos de Leon Denis, o próprio Jean Macé e outros, né, outros vultos da época que tiveram a mesma projeção, digamos assim, nas artes, na letra, nas questões sociais, e eu não via nada sobre Leon Denis em Tours. E aí vi que o túmulo está perfeitamente conservado. É um bronze em alto relevo, que está ali polidíssimo, brilhando ao sol, com as flores, né? E eu digo, aqui ainda tem quem ame Leon Denis. Porque não é mantido aquilo pelo cemitério, não, porque tem vários túmulos lá muito abandonados, né? Então, assim, esse livro fala das circunstâncias, da desencarnação de Leon Denis, fala dos discursos que foram feitos, falam da repercussão da desencarnação de Leon Denis nos jornais da época, inclusive no nosso Reformador. Então, isso aqui foi um trabalho de pesquisa, de tradução do queridíssimo Zé Jorge, e que Altivo ficou muito feliz com essa publicação. Eu falei para ele, não põe esse nome, que as pessoas não vão comprar. A desencarnação de Leon Denis, né? Mas o Altivo, quando botava um negócio na cabeça, aquilo ali não mudava não, né? Porque isso aqui é uma coisa que a gente entende que todo frequentador da casa de Leon Denis devia ler, saborear, para saber qual é o espírito que está, não vou dizer por trás, porque ele está presente de forma adimensional em tudo que acontece aqui, né? Então, o Altivo gostava muito de uma coletânea que ele mesmo fez, de frases lapidares sobre Leon Denis. Então, de todos os discursos, foram retiradas algumas frases, e Leon Denis, o Altivo, gostava muito disso. Então, eu vou comentar um pouco disso aqui, né,
para a gente ter noção, se ainda não tem, aprofundar a noção, fazer mais amizade com Leon Denis. A primeira é professor de confiança. Será que a gente precisa de confiança? E como precisa, né? Se nós tivéssemos confiança, a gente poderia reduzir os nossos sofrimentos a uma minúscula porcentagem das dores físicas, que quando aparecem, dói mesmo, fazer o quê? Fora isso, tudo mais seria uma coisa a atravessar. A Luzia, eu vou estar lá na Berlina, depois vai brigar comigo. Ela me mandava uns bilhetinhos, eu estava no hospital, não podia receber visita, aí ela botava confia, 3 pontinhos, só isso. Confia, confia. Por quê? Porque o sofrimento maior era o quê? Era a falta de confiança. Esse era o sofrimento maior. Então, a gente ter em Leon Denis um professor de confiança, como é que ele ensina a confiança? Pela própria vida e pelas coisas que ele escreveu. Então, em momento nenhum, ele mostrou desânimo, desencorajamento, apesar das dificuldades que se sucediam uma atrás da outra. Então, desde a infância, precisando trabalhar, na adolescência, sustentando a família, as guerras que aconteceram no próprio solo francês, as dificuldades econômicas. Um dia eu peguei, né, o musical Os Miseráveis, saiu o DVD, eu comprei o musical, né? Eu estava sem tempo de ir na Broadway. E eu estou lá assistindo assim, de repente falou Napoleão III. Aí eu digo, caramba, aquilo que aparece nos Miseráveis é contemporâneo de Leon Denis. Dá para a gente ter uma ideia do que era viver naquela época. Então, quando os Espíritos vêm no Evangelho nos falar sobre a caridade, eles estão falando de uma sociedade que não tinha absolutamente nenhum tipo de proteção ao cidadão em situação de fragilidade. Não existiam leis que protegessem nem mulheres, nem crianças, nem viúvas. Não existiam leis que protegessem os idosos. Por isso tem no Evangelho, não é, falando do amor dos filhos aos pais, falando que aqueles que abandonam seus pais à miséria, quando eles não têm mais condição de trabalhar, é porque não tinha nenhuma legislação que apoiasse o idoso, aposentadoria, 13º, férias, nada disso. Então, quando falou Napoleão III, eu olhei para aquilo, caramba, uma pessoa que viveu naquela época, que lia vorazmente. Você pega um livro de Leon Denis, você vai vendo as notas de rodapé dos livros que ele pesquisava, que eram livros dos cientistas da época, dos pesquisadores da época, dos filósofos da época, nos próprios anais das sociedades psíquicas. Então, a nossa casa, Anais das Sociedades Científicas, a nossa casa lançou no Congresso, que foi um evento radioso, o livro Futuro do Espiritismo, que como esse aqui, também foi extraído da Revista Espírita. E ali a gente vê Leon Denis citando Henri Bergson, que era digamos assim, o último filósofo ao tempo dele que defendia ideias espiritualistas. Ele vai lá, lê no original, porque naquela época não tinha Google para a gente ler resumo, não. Tinha que ler no original, tinha que ir na biblioteca, né? E ele procurando que elementos para fortalecer a confiança. E por que esse trabalho dele fortalece a confiança? Porque você não fica acreditando na doutrina espírita, que a doutrina espírita não é uma doutrina para trabalhar a nossa crença, é uma doutrina para trabalhar a nossa razão. Então, não é para a gente acreditar, é para a gente saber.
Então, tudo que a ciência falasse, tudo que a filosofia falasse, tudo que alguém trouxesse em favor dos postulados espíritas, ele lia, estudava, pesquisava, aprofundava e divulgava. Então, assim, você ir visitar um ancião cego, porque Leon Denis foi perdendo a visão gradualmente, desde muito cedo, teve algumas operações mal sucedidas. Aí a gente pensa assim, catarata, puxa vida, se fosse hoje, né? Cirurgia de catarata hoje está um negócio tão legal, né? Mas ele estava lá em 1920, não tinha essa cirurgia de catarata que tem hoje, que já põe uma lente ultra sofisticada no olho, a pessoa já está enxergando, né? Então, você vai visitar um ancião que mora sozinho, porque para se dedicar à doutrina espírita, totalmente, ele entendeu que não podia se casar. Ele não se casou. Ele não teve filhos. Ele era filho único. Aí a gente pensa, que solidão, né? O Divaldo usa uma expressão que eu gosto muito. Só é solitário quem não é solidário. Então, como ele era solidário com todas as dores no mundo, as pessoas iam frequentemente à sua casa para se aconselhar, para conviver, e encontravam aquele ancião esbanjando vivacidade, fazendo brincadeiras. Alguns desses discursistas aqui do seu sepultamento falam disso, né? Fazendo brincadeiras com as pessoas, lembrando bons momentos. Então, aqueles que chegavam com a sua confiança em Deus, na vida, em si mesmos, abalados pela desencarnação de um ente querido, por uma situação qualquer de sofrimento nas suas vidas, encontravam nele um professor de confiança. E agora não tem mais? Tem. Só que agora está no livro e a gente precisa ler. Uma vez eu lendo um livro do Irmão X, ele fala de uma reunião nas trevas, e lá alguns espíritos infelizes, né, querendo atrapalhar o trabalho de uma casa espírita, estavam conversando qual seria a melhor maneira de fazer isso. Aí davam várias ideias, né? Aí o que vencia lá a discussão era um que dizia assim, a gente põe na cabeça deles que a natureza não dá saltos, não é? Que não tem pressa, que o que você não conseguir melhorar agora, você melhora na outra encarnação, né? Porque aí tanto faz estar aí no centro como não está, que dá no mesmo. E aí eu descobri que deve ter havido uma reunião dessa nas trevas. E lá eles decidiram espalhar o boato de que a obra de Leon Denis é muito difícil. Muito difícil. A pessoa vai lá na livraria, pega um livro de Leon Denis, e o outro já olha assim, você já estudou o livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênesis, porque senão você não vai entender nada. Aí você vai para a pessoa que está falando isso e pergunta, você já leu Leon Denis? Não, é o que me disseram. Isso é boato. Então, uma vez eu fui apresentar Leon Denis, faz isso várias vezes, né, para um grupo aqui na casa que estava estudando história do Espiritismo, e eu levei vários livros de Leon Denis, coloquei nas cadeiras. Quando eles chegaram, pedi para abrir ao acaso, pedi para ler ao acaso, a pessoa lia e eu perguntava, você entendeu o que você leu? Às vezes a pessoa precisava ler de novo, que às vezes a gente lê desatento, né? Entendi. Então, não há nada que o leitor comum não possa aprender ou entender na obra de Leon Denis. Mas tem uma dificuldade. A dificuldade é nossa.
a nossa dificuldade de nos dedicarmos, de nos empenharmos. Então a gente quer saber daquele livro espírita que conta uma história daquela moça que na outra encarnação era a sinhazinha da fazenda e que mandou matar o escravo e que agora ele era filho dela e nasceu sem perna, porque ela mandou cortar a perna dele. E aí, no final, ele se apaixona, ela tem que casar com ele. Aí não pode, porque não sei o que, não sei o que. Aí a gente vai logo lá no final do livro do André Luiz, que usa essa técnica do romance, para saber como é que acaba. E aí você vai escutar alguém falar que na obra de André Luiz tem isso, tem aquilo, a pessoa pois eu li e não me lembro disso. Pois mas está lá na obra de André Luiz, não é? Informações sofisticadíssimas sobre biologia molecular, aspectos que a ciência só agora vai começando a se aproximar, que foram combatidas até, mas que agora vai se revelando como verdade científica. Mas a pessoa não leu, a pessoa só sabe que o sujeito matou o outro e aí agora ele ia querer nascer como filho dele. E aí ele não queria de jeito nenhum. E aí quando o espírito vinha, ele tinha pesadelo, um problema sério, né? Então, o que é isso? É a nossa preguiça mental. Preguiça mental. Então, a gente, para aproveitar a leitura de Leon Denis, a gente tem que ler um parágrafo, meditar, ver se entendeu, aí você vai para o outro. Não tem pressa. Eu sempre achei interessante, as pessoas têm medo de livro grosso. Qual é o problema de livro grosso? O livro grosso é uma porção de livro fino que foi colado. Né? Lá quando você estava na escola e aí o professor te dava um livro grosso, Grandes Sertões Veredas, para você ler em 2 semanas e apresentar um trabalho, realmente um livro grosso é um problema. Né? Mas quando você tem toda a encarnação para ler aquele livro, você pode ir degustando, saboreando, você não vai encontrar dificuldades. Outro boato que eu encontrei aqui, inclusive dito por pessoas estudiosas, não achavam Leon Denis difícil, mas achavam que ele era muito poético. A cara, muito poético. Então vamos combinar o seguinte, não é? Se a poesia é uma expressão da beleza e você acha a poesia um problema, adivinha quem está com um problema evolutivo? Então, o nosso grande exemplo, modelo para tudo, como nos disseram os espíritos, é Jesus. Jesus era poeta? Olhai os lírios do campo, não tecem e nem fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se isso não é poesia, me diga o que é. Além da parte poética, Jesus praticou a contação de histórias, um recurso didático. Ele criou parábolas para poder fazer o seu ensinamento. Então, se eu não gosto de poesia, eu é que estou com um problema de educação da minha sensibilidade. E sabem qual foi o primeiro livro que Chico Xavier psicografou? Parnaso de Além-Túmulo. Uma vez eu mencionei esse livro aqui, e aí algumas pessoas foram na livraria e não tinha. Sabe por quê? Porque poesia não vende. Esse livro, Parnaso de Além-Túmulo, é o maior documento de comprovação da sobrevivência que você pode ter notícia. Eu, na minha adolescência, eu li o livro
de Augusto dos Anjos. Foi o único livro que ele escreveu. Ele foi um poeta muito amargurado, porque ele estava muito jovem e estava tuberculoso, numa época que tuberculose não tinha tratamento, então ele sabia que ia morrer. E ele usava justamente toda aquela angústia para fazer sua poesia. E usava palavras que você não vê em poesia normalmente, escarro, cadáver, caveiras. Pois ele psicografa, ele manda uma poesia pela psicografia do Chico em Parnaso de Além-Túmulo, usando essas mesmas palavras, só que para falar da sobrevivência. Então, Leon Denis é poeta, sim. Poeta, filósofo, mas com essa qualidade especial de ser poeta e filósofo do Espiritismo. E nós somos os frequentadores da casa de Leon Denis. E não gostamos de filosofia. E não gostamos de poesia. Estamos recusando uma amizade. E aí chega a Sexta-feira Santa, que foi a data que Altivo escolheu para esse encontro. Porque normalmente as pessoas não fazem nada nesse dia. Foi o que ele pensou. Ele esqueceu que nesse dia as pessoas vão para a região dos lagos. E vai fazer 30 anos que eu sou obrigada a rogar uma praga para a região dos lagos. Não vai, porque vai chover. Vai ter engarrafamento na Amaral Peixoto. E hoje, quando tem engarrafamento na Amaral Peixoto, tem arrastão na Amaral Peixoto. Né? Teve um ano que o prefeito de Cabo Frio veio aos meios de comunicação pedir, pelo amor de Deus, para não ir mais ninguém para Cabo Frio, porque a cidade não tinha mais esgoto, não tinha mais água, não tinha mais nada que desse conta daquela invasão bárbara. Entre isso, e vim para a Casa Espírita de Leon Denis estudar um pedacinho da sua obra, que é aprofundado durante um ano, estudado durante um ano. Certamente, numa manhã, a gente não consegue passar todo o conteúdo que foi estudado em um ano, mas a gente se esforça para mostrar, olha só, o que você pode vir a saber, o que você pode incorporar à sua vida, se você estudar Leon Denis. Então é um grande encontro de sensibilização, porque os temas são muito vastos e profundos, né? Então, esse ano a gente vai estudar a desencarnação de Leon Denis também, porque a gente vai estudar a morte, e a morte de Leon Denis é um material riquíssimo para o nosso estudo, para ilustração. Então, esse ano em particular, nós vamos estudar o além. E a gente tem Leon Denis antes e Leon Denis depois de passar por esse túnel, por essa passagem, porque a gente tem uma mensagem que ele deu a uma médium no dia 7 de julho, quer dizer, alguns meses após a desencarnação, que está aqui também. Seus escritos são um dos mais belos presentes que do céu para a terra. Então, o que essa pessoa aqui está falando dos escritos de Leon Denis é algo que a gente sente quando a gente consegue embarcar no texto. Tem um capítulo no livro Grande Enigma que chama Elevação. Você vai saindo do chão. Você vai saindo do chão. No final, você tem uma prévia do que é viver num plano espiritual superior. Uma experiência que Leon Denis está facultando para você, porque ele se deu ao trabalho de escrever para você. Então, escrever naquela época não tinha bique, nem bique. Escrever naquela época era molhando a pena no tinteiro, né? Eu lá pela década de 50,
60, eu usei caneta tinteiro. Tem gente aqui que se lembra disso, né? Você tinha que pegar o tinteiro, apertar aquela borrachinha, né? Aí você ia escrever, caía uma gota de tinta no seu trabalho. Era molhar, escrever, molhar e escrever. Não tinha luz elétrica. Não tinha luz elétrica. Eu visitando o museu aqui imperial de Petrópolis, tem lá a sala de jantar da família real, muito bem posta, aquilo tudo muito bonito. E aí tem uma coisinha do lado escrito assim: a família real jantava às 5h30. A família real jantava às 5h30 porque não tinha luz elétrica para aproveitar a luz do dia, ainda para jantar. Ah, mas não tinha vela? Imagina acender aquele montão de vela, né? Problema que era. Então Leon Denis escrevia com aquela pena de molhar a luz do candeeiro ou das velas, para que a gente, tendo problemas na visão, para que a gente hoje pudesse fazer a nossa parte do esforço, que é vencer a inércia do nosso cérebro, que acha que já estudou muito, que acha que já pensou bastante, que acha que agora não dá mais, que acha que já fez tudo que tinha para fazer na reencarnação. Eu posso garantir para vocês, nenhum de vocês que eu estou vendo fez tudo que tinha para fazer na reencarnação. Nem quem está ouvindo o rádio também. E nem quem está na internet. Porque se você tivesse feito tudo o que você fez na reencarnação, eu não estava mais te vendo, nem você estava me ouvindo no rádio, nem estava me vendo na internet, porque você estava no mundo espiritual. Então, cada dia que nós acordamos de manhã, e pensa que é fácil acordar, não é fácil pôr nosso corpo para dormir, e não é fácil acordar o nosso corpo. É toda uma tarefa de substâncias que circulam pelo corpo, causando vários efeitos, melatonina para lá, não sei mais o quê. Aí você acordou de manhã e pensou o quê? Vou tomar café. Tomar café, liga a televisão, vai para a internet, mandar um cartão de bom dia para 50 pessoas. Depois lê o cartão de bom dia que 50 pessoas te mandaram. Um cérebro, né, que custou milênios de evolução para chegar no ponto que chegou. Esse cérebro que a gente está usando, né? Custou milhões de anos de evolução para chegar nesse ponto. E você pega essa máquina extraordinária e usa para quê? Para nada. Para nada. Só para passar mais tempo, passar mais tempo, passar mais tempo. Então, quando a gente lê Leon Denis, a gente sente essa elevação. A gente sente que a gente é mais do que esse corpo. A gente sente que a gente tem mais o que fazer aqui do que passar o tempo. E por isso é que muitas vezes nós somos paralisados por essas induções. Leon Denis muito difícil, Leon Denis muito poético. Um homem que tinha a coragem de ser espírita. E aí, será que a gente precisa de coragem para ser espírita? Você está lendo seu livro espírita no metrô, aí senta uma pessoa com aquela roupa de evangélica do seu lado. Aí você pega o livro e vira assim. E ela abre a Bíblia bem escancarada na sua frente. Não é para evitar problema, né? Não é para evitar problema, não, é medo mesmo. Então, Leon Denis atribuía, ele fala isso em muitos lugares, mas eu vou só citar o capítulo A Crise Moral do Depois da Morte. Ele fala que a solução para a crise da humanidade, que era naquela época e continua sendo até hoje uma crise moral,
que essa crise só irá se resolver com a união da ciência com a religião. E por algum tempo se pensou que essa união viria com os cientistas estudando os fenômenos espíritas e atestando a sua realidade. Mas isso não está indo por esse caminho. Isso está indo por um outro caminho. Os cientistas estão pesquisando e se deparando com os postulados espíritas nas suas pesquisas. Estão se deparando com a sobrevivência, estão se deparando com a consciência além do corpo, a consciência além do cérebro. Estão se deparando com a possibilidade de mundos habitados, estão se deparando com os postulados espíritas. Então, quando essa união vier, a gente já não terá mais como se fingir de morto, não terá mais como ficar parado no meio da criação. E enquanto isso não acontece, esses cientistas estão precisando ter muita coragem para afirmar as suas descobertas, os seus pontos de vista nos meios acadêmicos. E eles estão fazendo isso. Estão fazendo isso. Nós recebemos lá em casa a revista do Hospital Procardíaco. E agora, esse ano, nós recebemos um número da revista do Hospital Procardíaco, de um médico chamado Roberto Sporcati, que está publicando e trabalhando e pesquisando medicina e espiritualidade. E propondo a aplicação de um questionário que se chama questionário FICA, no qual o médico pergunta ao seu paciente quais são as suas convicções religiosas, para poder usar isso na condução do caso e na avaliação dos resultados. Vai acontecer aqui na nossa cidade, no mês de junho, o MEDNESP, que é um congresso internacional de ciência e espiritualidade. É muita gente que está tendo a coragem de ser espírita, enquanto a gente se diz o quê? Simpatizante? Não, eu vou lá, tomo passe, mas eu não sou espírita, não. Né? Então, a gente precisa trabalhar essa coragem. Por que coragem? Porque a gente tem muito medo de ser diferente. Mas se a gente não faz diferente, como disse Jesus, a gente fica sendo sal que não salga. Então, se hoje é preciso coragem para ser espírita, ao tempo de Leon Denis precisava ainda de muito mais coragem para ser espírita. Porque os combates, os ataques vinham de todos os lados. Da igreja, do materialismo, dos escritores, precisava de muita firmeza. Um pensador valioso para a causa da verdade. Por que um pensador? Porque Leon Denis é filósofo. Então, a filosofia não é uma coisa para os sábios. Os sábios praticam filosofia, mas todos nós praticamos uma filosofia. É que muitas vezes nós não nos damos conta, porque a gente está embarcando na filosofia de alguém. Então, se eu não defino para mim uma filosofia, eu fico à deriva. E qual é a filosofia que eu vou seguir? A filosofia do consumo, a filosofia do prazer imediato, a filosofia do deixa isso para lá. E aí a gente vê a boa parte da humanidade sendo conduzida como gado, para cá, para lá. É só ver a moda, né? A moda. A gente sair com uma roupa fora de moda é tão difícil, né? Eu me lembro de uma época em que a gente tinha que usar uma calça com uma boca bem larga para não aparecer o sapato. Se aparecesse o sapato era uma vergonha. Depois, aí veio uma moda de uma calça que é bem justinha assim no tornozelo, né?
e fica o pé todo de fora. Depois a cintura da calça não era cintura, era aqui embaixo, né? Saint-Tropez. Aí se alguém pusesse a calça um pouquinho mais para cima, tá de calça Saint-Tropeito, né? Aí depois a calça subiu, virou toureiro, né? E depois vai para cá, vai para lá. E a gente com muita dificuldade de ter a coragem de sair com a calça que acha que fica bem, com a calça que gosta, porque a gente é levado para lá, levado para cá. Aparece a propaganda na televisão que vai te dizer que a felicidade... o tempo acabou e 5 minutos, ninguém me avisou. Acabou o tempo. Então, meus queridos, eu espero realmente, sinceramente, ter conseguido passar um pouquinho de Leon Denis. Espero que vocês vão ao encontro dos livros e absorvam muito mais. E, é claro, espero que venham ao encontro. Vai ser uma grande alegria receber a todos. Obrigada.